Devocional, Provérbios 22:6. Ensine a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Hoje em nossa ministração vamos falar sobre os pais que foram maus exemplos e também bons exemplos. Há quem diga que é mais difícil criar filho hoje do que antigamente. A Bíblia vai nos relatar alguns pais que foram exemplo para os seus filhos e outros, ao contrário, foram maus exemplos e trouxeram a destruição para o seu lar. O primeiro, vamos falar sobre o rei Davi. Certamente foi um rei, um grande adorador, mas foi também um péssimo pai. Ele deu péssimo exemplo aos seus filhos. Ele teve diversas mulheres e ainda cometeu adultério com Betseba. Depois assassinou o seu marido Urias. Qual foi o resultado disso sobre a criação dos seus filhos? Vejamos, Salomão seguiu o mau exemplo do seu pai e também teve diversas mulheres. Ele fez o que o Senhor reprovou, pois Deus já havia dito que o rei de Israel não deveria ter várias esposas. Outro filho de Davi chamado Amon estrupou a sua irmã, filha de Davi chamada Tamar, e também foi morto pelo seu irmão Absalão. O primeiro filho de Davi com Betseba, fruto dessa relação pecaminosa, foi morto, pois Deus avisou que levaria a criança. E também o filho de Davi, Absalão, perseguiu Davi, com o intuito de tomar o seu reinado. A falta de impulso firme de Davi para educar os seus filhos foi trágica. Ele simplesmente não sabia dizer não e não repreendeu seus filhos. Talvez ele pensasse que repreender era uma demonstração de desamor. Mas Deus diz exatamente o oposto no livro de Provérbios. Quem se nega a castigar o seu filho não a ama. Quem a ama hesita em disciplina. Provérbios 13:23. Outro pai que falhou foi o sacerdote Eli. Ele via os pecados de seus filhos e, como todo pai bonzinho, não ficava em silêncio. Ele sempre abria a boca para dar uma bronca nele, mas tudo não passava de bronca. Ele simplesmente não tinha nenhuma ação energética para frear a atitude errada dos filhos. Deus já havia decidido que a penalidade para as ofensas que o sacerdote Ofinéias e Finéias estavam cometendo era a morte. Por fim cumpriu-se assim a palavra profética dirigida a Eli, e todos os outros descendentes morreram de morte violenta. Mas agora, vamos falar de um pai que foi um exemplo para seus filhos. Esse pai era Jó, um pai que fez a diferença. Deixou marca profunda na vida dos filhos. Vejamos quais foram essas marcas profundas que Jó deixou na vida dos seus filhos. Marca de vida íntegra. Deus tinha um excelente conceito sobre a integridade e a retidão na vida de Jó. Não havia na terra ninguém semelhante a Jó. A vida santa e caráter irrepreensível. Era modelo para os seus filhos. Tudo em si era respaldado pelo seu exemplo vivido. Que ensinava a sua educação era feita com uma vida e não só em palavras. Marca de amizade com os filhos. Os filhos de Jó cultivavam amizade entre si, pois aprenderam esse princípio com o pai. Jó não fazia comparativo entre os filhos, porém zelava pela unidade dos mesmos. Vivia em harmonia, celebrava a vida com alegria e comunhão uns com os outros. Marca de zelo espiritual na vida dos filhos. A Bíblia diz que durante os eventos festivos, Jó chamava seus filhos e os santificava. Esses não foi um esforço realizado por ele somente na infância, mas quando adultos também, era um pai responsável que buscava destruir no coração dos filhos os valores do céu. Por isso ele os chamava de santificados. Marca da intercessão fiel para os filhos. Jó orava pelos seus filhos de madrugada,
mesmo tendo uma agenda cheia de compromissos. Tinha como dinâmica prioridade, levantava de madrugada para interceder. Isso lhe era prazeroso. Era sacerdote do lar, pois levantava de madrugada e oferecia holocausto para cada um deles, pois dizia que talvez ele tivesse pecado. Marca de perseverança na oração pelos filhos. Muitos pais oram pelos filhos durante algum tempo. Jó, porém, fazia continuamente. Nossa geração necessita urgentemente de pais perseverantes na oração, intercessores pelos seus filhos. Filhos precisam de presencial, pais orando, clamando ao céu por sua vida, perseverança. Conclusão: que tipo de pai temos sido? Nossa vida são exemplos claros de integridade. A relação com nossos filhos tem sido marcada por turbulência ou por imperativo de amizade. Temos tomado cuidado de sermos agentes de formação espiritual e de vida dos nossos filhos. A intercessão pelos nossos filhos em horários seletos de nossas agendas, uma prioridade de compromisso. A perseverança em oração pelos nossos filhos faz parte da nossa cultura de vida. Que tipo de pais temos sido? Você já orou pelos seus filhos hoje? Deus olhou do céu e procurou um pai, uma mãe que se coloca na brecha a favor dos seus filhos. Nenhum compromisso pode nos manter tão ocupados ao ponto de nós termos tempo para orar para os nossos filhos. Jó era um grande empresário, tinha uma agenda congestionada, mas levantava-se de madrugada para orar a favor dos seus filhos. Seus filhos eram amigos, festejava junto porque o pai investiu no relacionamento deles uns com os outros, o relacionamento deles com Deus. Queridos pais, não desista de orar pelos seus filhos, para eles serem levantados por Deus e seja poderosamente instrumentos nas mãos de Deus, realizando uma grande obra. Oração. Pai, oramos pelos nossos filhos. Ensina essa geração a te obedecer, te honrar, que eles não vivam na passividade, tentativa de agradar o mundo, mas renova a mente deles, dá a eles experiência viva, que eles conheçam de fato e sintam amados. E os que estão afastados, construi, Senhor, construi, Senhor, comece a mudança a partir de nós, que eles continuem levando a glória, seja a bênção nessa geração. Liberte eles das mentiras que tenta falar em seus ouvidos. Em nome de Jesus. Amém.